Olá, bem-vindos ao canal, deixe um like e se inscreva. Mangá de hoje, Os Espantalhos. O capítulo começa com um grupo de pessoas caminhando próximos a uma plantação de arroz. Dois camponeses observam a cena. O homem diz: lá vai o cortejo fúnebre da filha do Numata. A mulher lamenta e comenta que ouviu falar que foi suicídio. Não diz que o Numata primeiro perdeu a esposa e agora a filha. Os dois voltam a colher arroz e a mulher comenta que teve muitos funerais ultimamente, como o garoto que morreu esses dias. O homem conta que encontraram o corpo desse garoto no riacho e o nome dele era Shigeru. O homem pergunta como essa história se resolveu, pois teve todo um escândalo sobre ele talvez ter sido assassinado. A mulher apenas responde que não faz ideia. Cortamos para o funeral da filha do Sr. Numata. Chorando e abraçado aos restos mortais de sua filha. O cunhado do Sr. Numata diz que eles precisam enterrar a Yuki, senão ela não poderá ir para o céu. Sr. Numata chora ainda mais, gritando por sua filha Yuki. Semanas depois, os camponeses passam pelo cemitério e o homem comenta que o Sr. Numata voltou mais um dia. Ele já está indo há semanas desde o funeral e ele não consegue imaginar a dor que ele sente. A mulher responde que era de se esperar, já que era a filha única dele. Em outra parte, ao redor do cemitério, três crianças brincam normalmente até que uma delas encontra um espantalho deitado em um morro. Um dos garotos pergunta o que é aquilo e o outro diz que é um espantalho e ele serve para espantar pássaros e outras coisas da plantação. Um dos garotos diz para eles verem de mais perto. A menina do grupo diz que não, pois aquilo é assustador, e os meninos dizem para ela não ser medrosa, pois é só um espantalho e ele não pode fazer nada. De volta ao cemitério onde está o Sr. Numata, um rapaz se aproxima. É Toshi. Numata pergunta o que ele quer ali. Toshi responde que trouxe flores para Yuki. Numata, furioso, diz que Toshi tem muita coragem de ir até ali. Ele dá um tapa nas flores que Toshi carregava e, segurando na roupa do rapaz, Numata diz que Yuki não teria morrido se não fosse por Toshi e grita que o rapaz a matou. Toshi, chamando Numata de sogro, diz que se ele não fosse contra o casamento isso não teria acontecido, acertando um soco em Toshi. Numata, furioso, manda se calar e diz que não é seu sogro e que é para ele sumir dali. E manda Toshi sumir da sua frente, o chamando de garoto nojento e inútil. Numata dá as costas e, chamando Toshi de verme sorrateiro, diz que ele vai ver só. Toshi se aproxima do túmulo de Yuki e se apresenta e começa a conversar com a garota, porém ele é interrompido por Numata, que pega um espantalho e o coloca bem à frente do túmulo de sua filha. Toshi pergunta o que ele está fazendo. Numata, na mais pura raiva, diz que esse espantalho está ali para espantar vermes feito ele, e manda Toshi sumir da sua frente, o chamando de garoto nojento e inútil. Toshi, de cabeça baixa, sai apenas pedindo desculpas. No campo, os camponeses se perguntam o que aconteceu com o espantalho que estava ali. O homem vê que o espantalho foi parar no cemitério e se perguntam se foi as crianças que levaram de brincadeira. Os dois camponeses vão ao cemitério se perguntando quem faria uma coisa tão maldosa quanto deixar um espantalho no túmulo de alguém. Ao se aproximar, os camponeses dizem que esse não é o espantalho deles. Sr. Numata aparece e diz que sente muito por ter pego o espantalho deles, pois ele pegou sem pedir, pois houve um pequeno incidente ali. Sr. Numata se surpreende ao olhar o espantalho, pois ele está com uma aparência diferente. Em pensamento, Numata diz que se passaram 4 dias, mas já é possível ver a transformação. O espantalho está com a aparência semelhante a Yuki e Numata pergunta ao espantalho se ela o reconhece e pede para que diga alguma coisa. Mas o espantalho apenas fica em silêncio olhando para ele. Numata então decide retirar o espantalho dali e implora para que ela diga algo. Em algumas lápides à frente, Setsuko chora no túmulo de seu irmão Shigeru junto de seu namorado Yashiro. Yashiro fala para a garota para eles irem para casa e que o sofrimento dela não vai trazer Shigeru de volta.
Setsuko pergunta a seu namorado se ele acha que foi mesmo um acidente, pois uma criança cuidadosa como Shigeru jamais se afogaria no rio. E Yashiro diz sério para ela se convencer que foi um acidente, que ficará mais fácil aceitar isso. Eles passam pelo Sr. Numata e Yashiro pergunta aonde ele vai com esse espantalho. Numata diz que isso é uma grosseria, pois isso não é um espantalho e sim sua filha, e ele vai levá-la para casa. Ele diz para eles mesmo olharem e levanta a franja do espantalho, que voltou a ter um rosto desenhado. Numata sai caminhando. Não demora muito para a notícia de um espantalho com rosto humano se espalhar e logo várias pessoas se reuniram para ver. O Sr. Numata diz às pessoas que a alma da sua filha encontrou uma nova casa, e ele diz que se não soubesse diria que ela respira. Porém ela não responde, não importa o que ele diga. Numata diz que tentou levá-la para casa, mas ela voltou a ser um espantalho comum e parece que ela precisa ficar sobre o túmulo para que o espírito entre no espantalho. Ele achou que o mínimo que podia fazer era ela vestir as roupas que ela gostava. Numata sorrindo diz, olhando para sua filha, que ela está linda. Shigeru. Toshi volta ao cemitério. Ele se pergunta o que todos esses espantalhos estão fazendo ali. Ele passa pelas lápides e várias pessoas estão falando com os espantalhos de seus respectivos familiares. Toshi fica frente a frente com o espantalho de Yuki. Uma gritaria chama a atenção de Toshi, e é Yashiro gritando com Setsuko para ela não pôr um espantalho na cova do irmão da moça. Yashiro diz que acha muito mórbido pôr um espantalho no túmulo de alguém. Setsuko diz que está fazendo isso para trazer o Shigeru de volta, e ela não é a única. Yashiro diz que mesmo que se pareça com ele ainda será apenas um espantalho, e isso é de dar arrepios, um espantalho que parece com mortos e eles só ficam parados com aquele olhar vazio, e que ele não consegue entender as pessoas que os colocaram nos túmulos. Setsuko diz que Yashiro não a entende, pois não é parente de Shigeru e é ele que está agindo estranho. Ela pergunta por que ele está agindo assim e se tem algum motivo para ele não querer que ela veja Shigeru. Yashiro pergunta o que ela quer dizer com motivos. E diz se ela quer fazer isso então que vá em frente. E assim Setsuko faz. Em pensamento Yashiro diz que ele não tem nada a temer, pois os espantalhos não falam mesmo. Toshi encontra Yuki em um campo e ela chama por ele. Toshi se aproxima da garota e pergunta se ela estava viva todo esse tempo. Próximo a Yuki, Toshi diz para ela se casar com ele, não se importando o que o pai dela diga. Yuki pergunta se ele está falando sério. Toshio responde que está falando sério e que nunca irá deixá-la. Apontando para o lado, Yuki pergunta se ele ficará com ela mesmo que ela tenha aquela aparência. Toshi acorda e se pergunta se foi um sonho. Ele percebe que está no cemitério. Toshi diz que esteve ali à tarde, mas lembra de ter ido para casa depois. Ele se pergunta se voltou para lá sem perceber. Toshi olha para o espantalho de Yuki que está o encarando. Toshi pergunta se ela que o levou para ali. Ele diz que isso é impossível, pois ela é só um espantalho. Logo um som chama sua atenção. Todos os espantalhos fazem o mesmo bizarro barulho. Toshi se pergunta o que é isso, mas decide não ficar para descobrir. Ele sai correndo gritando por ajuda, quando ele entra no mato e corre por alguns segundos. Toshi olha para o lado e percebe que voltou para o mesmo lugar. Na manhã seguinte, o Sr. Numata está indo visitar o espantalho de sua filha. Ele cumprimenta um camponês que passava e diz que vai levar um casaco para sua filha, pois pode ser que esfrie à noite. Alegremente ele vai até ver algo que o surpreende. O espantalho de Yuki está sobre o corpo de Toshi. Numata levanta o espantalho perguntando se sua filha está bem. Ao ver Toshi, o Sr. Numata checa a pulsação do rapaz e apenas diz que é um caso perdido. Cortamos para o outro lado do cemitério. Setsuko e Yashiro estão surpresos. Setsuko pergunta o porquê Shigeru fazendo essa careta horrível. Ela diz que ele parece aterrorizado e Yashiro diz que não tem como ele saber e que ele disse que isso era uma má ideia.
Setsuka diz: Shigeru está encarando Yashiro. E Yashiro andando para o lado diz que ela está sendo ridícula e imaginando coisas. Os olhos do espantalho seguem Yashiro. Setsuko pergunta o que ele fez com o Shigeru pois o olhar dele está cheio de ódio. E Yashiro diz que isso é impossível e agarra o pescoço do espantalho e diz que irá rasgar. Setsuko tenta impedir e Yashiro dá um tapa na garota. Ao arrancar o espantalho do chão, Yashiro acaba caindo em uma cova e sendo empalado pelo espantalho de Shigeru. Setsuko então percebe que foi Yashiro que matou Shigeru afogado. O rosto do espantalho do garoto fica com uma expressão neutra como os outros. Sr. Numata dá as costas para sua filha, finalmente a deixando junto de Toshi. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.